Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor, glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado, que é o Senhor e que habita em nosso espírito. O tema deste vídeo: muitos ressuscitaram no dia da morte de Jesus e andaram por Jerusalém. Será? Eu vou te mostrar que isto aqui é provavelmente mais um mito do que uma realidade. Aí você já deve estar pensando: nossa, esse cara é incrédulo mesmo, esse cara é um herege. Não é herege. Não, claro que eu sou herege, eu sou contra a doutrina religiosa que tem por aí. Mas com leitura racional, buscando entendimento, e esse dado por Deus, é claro, fica claro que isso daí foi mais uma fantasia do escritor do livro de Mateus. Não sei se você sabe, mas não foi Mateus que escreveu Mateus. Não foi Marcos que escreveu Marcos. Não foi Lucas que escreveu Lucas. Não foi João que escreveu João. Lucas pode até ter sido, mas Mateus e Marcos, pesquisa para você ver, não foram eles os escritores. Colocaram lá o nome, o copista, alguém naquela época, lá pro ano 200 por aí, que colocou esses nomes. E o livro de Mateus, o livro histórico de Mateus, Marcos, Lucas e João, é o mais fantasioso, é o que tem mais fábulas, é o que é mais alegórico. Você vê, é no livro de Mateus que Jesus foi batizado e foi levado para o alto do edifício, da montanha, do templo. Foi Mateus, que nos outros não tem nada disso. Ah, mas lá em Lucas tem uma passaginha. Mas você vê, insanidade, não tem cabimento, não tem cabimento. Então, no livro de Mateus tem acréscimo, no livro de Mateus 17, 21, foi acrescentado jejum e oração. Aí você vai para Lucas capítulo 5, Lucas fala que está escrito lá que Jesus falou que não era para, nos dias que Jesus estava com eles, não era nem para eles orarem nem jejuarem. Então, tendo isso, puxando isso na nossa memória, você vê que há muitas distorções e dificilmente o religioso, dificilmente alguém dentro de uma chamada igreja tem essa mesma visão que a gente. É difícil, por quê? Porque lá eles são assim, eles são doutrinados, eles devem obedecer o que o pregador lá em cima, lá no alto, lá no local de sacrifício, porque altar é local de sacrifício, e por isso que nesses lugares aí tem altar, porque isso daí tudo que tem é sinagoga de Moisés, é a mesma coisa, e local de sacrifício só tinha lá antes do templo ser derrubado no ano 70. Quando o templo ruiu, foi derrubado, acabou os locais de sacrifício. Então, dificilmente você nesses lugares aí, nessas chamadas de igreja, você vai aprender isso. Não, eles não têm interesse. O tempo deles é para outras coisas. Você sabe qual que é, né? Então, não é para isso. Deixa eu te convidar, vamos ler aqui essa história. O tema: muitos ressuscitaram no dia da morte de Jesus e andaram por Jerusalém. Será? Eu te convido a ler Mateus, capítulo 27, versículo 45 ao 46. Versículo 45 ao 56. É que eu tô com a cabeça que tô organizando as coisas na frente do computador aqui, acabei nem prestando atenção. Livro histórico de Mateus 27, versículo 45 a 56. Estou utilizando o texto da NVI. O subtítulo aqui é A Morte de Jesus. Aí depois eu vou ler, tá vendo aqui, ó? Tem essas três partes aqui, ó, para você conferir, para conferir isso daqui. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? 47. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. 48. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixemo-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Tá vendo que não tem alma? Entregou o Espírito. 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. 52. Os sepulcros, aqui está.
os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Preste atenção nisso aqui, preste atenção. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. Quando o centurião e os que ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. 55. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia até para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então vamos aqui, veja bem. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus, isso aqui está em Mateus. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os mortos. Por que os mortos enterrem os mortos? Os que nasceram em Adão eram mortos, eram almas viventes, não tinham espírito. E Jesus, esses dias aqui, ele ainda não tinha, o Espírito Santo ainda não tinha se derramado sobre eles. E Paulo diz que na carne, Paulo falou que na minha carne não habita bem nenhum. Ou seja, a carne, a natureza carnal de qualquer ser humano, seja hoje, ontem, o século passado, o milênio passado, nesses tempos aqui, em Adão, já nasceu com defeito de fabricação. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos. Aonde estavam esses santos? Se Deus não é pai da carne de ninguém. Onde estavam esses santos se um corpo, quando é colocado dentro de um lugar aí, com formol, com todos esses produtos que tem hoje, naqueles dias não tinham, dura 1 ano e meio, 2 anos. E aí, que corpos que ressuscitaram aqui? Ah, foram os espíritos. Mentira! Espíritos são igual ventos. Espírito ninguém vê. Como que você vê vento? Você vê vento? O mesmo escritor disso aqui é o mesmo que falou que Jesus foi levado para a montanha, para arranha-céus, no alto do templo. Está lá no batismo no começo. É o mesmo. É o mesmo escritor. E por que só aqui, nesse livro histórico de Mateus está isso? Por que nos outros não está? Veja, ó, aqui, ó, vou aqui, ó. Ó, em Marcos 13, Marcos 15. Vamos aqui, ó, Marcos 15, 33 a 41. Fala da mesma situação. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou, Eloi, Eloi, sabachthani, 35. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. 36. Um deles correu, embebedeu uma esponja, colocou na ponta da vara. Jesus disse: vejamos Elias. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto e abaixo. Pulou para o centurião. Quando o centurião que estava à frente ouviu brado, como morreu, disse: realmente, este homem era filho de Deus. Cadê as pessoas nesse livro de Marcos? Cadê os santos, os espíritos, os esqueletos? Cadê eles andando aqui? Meu Deus, cadê isso aqui? Aqui o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Cadê? Por que só o escritor de Mateus? Não, mas está em Lucas também. Lucas 23, 44 a 49. Já era quase meio... Eu estou passando rapidinho porque isso aqui eu já li e não tem nada. Já era meio-dia, o sol... Aqui, ó. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se. Então o véu está em todos. Mateus, Marcos, Lucas, vamos ler João. O véu está. Só que os santos andando, ressuscitando e andando, foi só no livro de Mateus. Mateus, o que falou que Jesus foi levado pelo diabo, pelo Satanás, pelo Lulu, no alto do pináculo, no alto da montanha, e foi dado todos os reinos para ele. Aí você vem para o livro de Marcos, o Espírito levou Jesus para o deserto, onde foi tentado durante 40 dias, onde teve fome. Não saiu dali. Agora, Mateus fez todo esse folclore e faz o folclore aqui também, falando que aonde ele estava, aonde que os outros escritores, quem escreveu Lucas, Marcos e João não viu. Quer ver? Vamos ver, João, ainda falta ver João. Então aqui, Marcos não tem, Lucas não tem e João. João tem? Capítulo de João é o 19, do 28 ao 30. Mais tarde, sabendo então que estava tudo concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede.
Estava ali uma vasilha cheia, então bebederam em esponja, colocaram na ponta do caniço e ergueram os lábios. 30. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Cadê no João, que é mais simples ainda? Em João, nesse livro aqui. Onde está? A não ser só em Mateus. Só em Mateus que está isso aqui. Só o escritor de Mateus que viu. Agora me fala uma coisa. Me fala. Você que é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que... A sua inteligência não demonstra porque você tem 5 faculdades, 5 diplomas. Não. Você pode ser humilde, você pode não ter nenhum primário, porque você não teve oportunidade. Mas você é uma pessoa que tem a mente racional. Você é inteligente, você consegue enxergar as coisas. Talvez você não saiba fazer nem seu nome. Mas eu te pergunto, se fosse um negócio desse, foi algo extraordinário. Foi algo assim, espetacular. Isso aqui foi mais importante, se isso daqui verdadeiramente ocorreu, isso daqui foi muito mais importante do que a história, a fábula, o mito judaico da história de Jó. Satanás é um opositor. Isso daqui é muito mais importante, se ocorreu isso daqui, se tivesse ocorrido isso, do que a história da serpente no Jardim do Éden. E daquele Deus do Jardim do Éden, porque aquele Deus andava, tinha perninha. Adão, onde você está? Cadê a Eva que eu não estou vendo vocês? Ei, cadê vocês? Mas que eu saiba, o Senhor que eu tenho fé, o Senhor que é o Criador do meu espírito, ele é onipotente, onisciente e onipresente. E o Deus do Jardim do Éden andava. O Deus de Jó, ei, Satanás, por onde você andar? Eu estava andando pela terra. Espírito andando pela terra. Ei, é isso mesmo? Então, de uma forma racional, deixa sua religiosidade de lado e vamos continuar nisso aqui. Ei, não vai parar aqui não. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eles reencarnaram? Foi isso? Pessoas aqui que tinham morrido porque Jesus começou o ministério dele, não fala que foi no ano 30, 33. Então aqui... Vamos dizer que aqui já no primeiro ano de Jesus ali, de Yeshua, falando, já começou a morrer algumas pessoinhas. Esses eram santos, foram esses que ressuscitou daí a 3 anos. Mas e o corpo deles? O corpo deles não desintegrou? A carne não voltou ao pó? Ei, vamos deixar de ser religioso, né? É difícil isso? Claro que é, porque a sua mente está engessada. A mente de um religioso, eu não estou... Veja, não me interprete, mas eu não estou te criticando. Porque eu já fui assim também, só que eu fui menos. E Deus nunca deixou eu ficar em lugar nenhum. A conta nunca fechou. Eu não estou aqui menosprezando, não é isso, não leve para esse lado. Eu só peço que você seja humilde. Não a mim, seja humilde aos inscritos. Dê uma chance aos inscritos para te explicar. É isso. Esses santos eram os que morreram no ano 30, mas o Espírito não tinha sido derramado ainda. Não, vamos continuar. Como santo, se na carne ninguém é santo ou justo? E o Espírito ainda não havia sido derramado. Assim está em João 7,39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Em cima desse versículo aqui, eu nem peguei mais, só nesse aqui. Aqueles que ressuscitaram, que eram santos, mas eles eram santos de que forma? Porque na carne, todos já nascem mortos. A carne já nasce morto. Quem nasceu Adão já nasce morto. Ele veio trazer o espírito vivificante. Só que o espírito vivificante não tinha sido aqui. E eu vou te mostrar uma coisa muito mais forte do que isso. Então o espírito não tinha sido derramado aqui. Então como que esses na carne eram santos? Se na carne ninguém é santo? Fala pra mim, coloca aí no comentário. Não, é que... Ei, 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um, por sua vez, ele estava falando aqui sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, 22, 23. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, então, se os que eram nascidos de Adão, da natureza carnal, era morto, como que podia ser santo? Como que esses podiam ser santos? Como que esses ressuscitaram santificados? Em Jerusalém. E aí? Pois da mesma forma em que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas aqui em João 7,39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado,
pois Jesus ainda não fora glorificado. Aí no versículo 23, mas cada um por sua vez queria ressuscitar, Cristo o primeiro, que já havia ressuscitado, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Quem foi, pelo amor de Deus, que ressuscitou, que ficou perambulando, zanzando, dançando? Será que tinha carnaval lá? Será que tinha frevo? Será que tinha o boi bumbá, o boi... Como que é lá de Manaus? Lá de... Oh, meu Deus, deu branco agora. Eu fiz 10 viagens para Manaus, fui caminhoneiro. O Garantido e o Vitorioso lá, sei lá eu. Será que era eles que estavam lá? E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Mas Paulo falou que quando ele viesse, quando ele voltasse, ele só voltou no ano 70, como juiz e julgou os israelitas, que aí sim realmente houve isso. E aí? Me fala para mim. Como? Quem que saiu aqui? Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados? Se Paulo falou, quem falou pela boca de Paulo foi o Espírito da graça, foi o Cristo ressuscitado. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Paulo estava falando isso, achando que o quê? Que ele estaria vivo e seria arrebatado. Não está lá em 1 Tessalonicenses 4? Ele seria, quando soasse a sétima trombeta. Então, quando ele viesse, que iria ressuscitar. E esses atrevidos, então? Esse escritor de Mateus achou esses aí para levantar primeiro? Não bate essa história. Sinto muito se você acredita nisso. E agora que eu vou mostrar. E agora que eu vou te mostrar a coisa mais séria ainda. Que quebra isso aqui na emenda. O Espírito seria derramado nos últimos dias. Aqui se cumpriu o Vale dos Ossos Secos. Eu já fiz vídeo do Vale dos Ossos Secos. Deus profetizou por Ezequiel. Ezequiel profetiza esses ossos que eles terão vida. Vai ter carne, vai ter nervo, vai ter tendão, vai ter unha, vai ter cabelo, vai ter cara bonita, cara feia, nariz grande, orelha grande, cabeça pequena, vai ter tudo. Profetize a eles. Profetize depois no decorrer, você lendo lá, profetize a eles agora, os espíritos agora, para entrar nesses corpos, para entrar. Só que no dia de Jesus, antes da cruz, não eram os últimos dias ainda, então não havia sido derramado os espíritos, não havia sido dado os espíritos, não havia acontecido ainda a profecia do Vale dos Ossos Secos. Atos 2, 14 ao 21. Isso aqui está em Joel 2, só que eu vou logo direto aqui. Atos 2, 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. 15. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Aqui tá, aqui, ó. Olha essa referência. A Bíblia aqui é maravilhosa. Aqui, ó. Joel 2, 28 ao 32. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então foi lá de Joel. Aí ele falou assim, ó. Nos últimos dias, Pedro falando para aqueles que achavam que eles estavam falando no dom de línguas. Não era balabachura, eles estavam falando no idioma de outros ali. E aquelas pessoas viram eles falando em outras línguas. Falou, nossa, esse povo será que está embriagado? Não, como que pode? É 9 horas da manhã ainda. Aí Pedro foi e falou, nos últimos dias, Deus falou pelo profeta Joel, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então isso aqui é uma mentira. Isso aqui foi um acréscimo tendencioso, isso daqui não houve. Só para quem não conhece nada de escrito pode acreditar nisso aqui. Ninguém aqui ainda, o Espírito de Deus não tinha sido derramado. Nem os discípulos. Jesus falou em Lucas 24, falou, ó, havia necessidade de acontecer tudo que a profecia falava de mim, no Salmo, nos profetas e na lei. Então foi aberto o entendimento deles naqueles dias. Eles andaram com Jesus durante 3 anos e eles não tinham o Espírito, eles não conseguiam entender. Eles viam milagres, eles viam maravilhas, eles viam Jesus falar, mas na mente deles eles não entravam, não tinham conhecimento, não tinham entendimento. Leia depois Lucas 24. Aí veio abrir o entendimento deles a respeito das Escrituras quando se cumpriu na cruz o sacrifício. Então não havia sido ainda, porque Jesus falou, quando eu for, eu deixarei o Consolador no meu lugar. E o Consolador falará de mim, do Criador.
não de Moisés. O que tem aí nessas sinagogas de Satanás, ei, não é o Espírito de Deus, não. É carne pura, porque era para falar dele, do Cristo ressuscitado. Eles falam de Moisés por aí. Eu não gosto, eu fiz uma meia promessa para mim mesmo que eu não ia falar dos cães hoje, mas não tem jeito. Então não tinha sido derramado, aqui não era os últimos dias ainda, não era. Agora quando Pedro começou, antes, Pedro não falava, não tinha dom de língua, Pedro não tinha dom nada. Pedro e os outros discípulos, quando eles saíram curando lá e pregando a vida, Jesus deu autoridade para eles fazerem aquela obra, praticar aquele ministério. Mas o Consolador ainda não tinha sido derramado. Então não havia santos ali para ressuscitar coisíssima nenhuma. Porque se Paulo disse, ó, outra coisa que chamou a atenção, Paulo falou assim, ó, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro. Então o primeiro a ressuscitar não foi outra historinha, outra fábula, sabe o que foi? A ressurreição de Lázaro. Foi outra fábula. Mas não é esse vídeo, que outra hora eu faço, porque isso aí é um vídeo que tem que ter muito jeitinho para falar, que senão você machuca muito os religiosos. Mas lá, tá vendo? Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Então a primícia devia ser Cristo. Mas Lázaro, está escrito que Lázaro ressuscitou primeiro que ele. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, só quando ele viesse, que aí haveria a ressurreição. E ele veio quando? Veio no ano 70. Mas para a religião, ninguém ressuscitou ainda. Eu fiz um vídeo aí, porque esses vídeos meus tô fazendo vídeos e já tá programado. Tem um vídeo aí, que antes desse, claro, você já vai assistir ele, que fala sobre isso. Porque se a religião fala que Jesus não veio ainda, então aonde que é? Tá quem? O corpo vai ressuscitar? A alma? O espírito? Como que o espírito vai ficar preso no lugar se o espírito é de Deus? Você entendeu? Então, ó, assim ele disse, Pedro falou, ó, porque assim disse Joel, o profeta, nos últimos dias, findou quando? No ano 70, no juízo. Nos últimos dias de Deus, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Naqueles dias significou o juízo de Deus, o dia do Senhor. E eles profetizarão. 19, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Isso aqui aconteceu exatamente dentro dos muros de Jerusalém. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue. O sol, o templo de longe refletia, era o sol, a fumaça, fogo, e cobriu ele perdeu o brilho, e a lua representava quem? As 12 tribos de Israel, os judeus israelitas. O sol se tornará em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João fala, eu estava no dia do Senhor. E a religião fala que João estava num domingo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vamos mais para trás. Lá para trás. E Eclesiastes 9, do 1 ao 6. Aí a pessoa fala, não, tá vendo? Nos dias de Salomão tinha isso. Ei, quem falava pela boca de Salomão, de Davi, era o espírito dado sob medida por Deus para eles profetizarem, para eles anunciar as coisas. O Espírito foi derramado nos últimos dias. E depois do ano 70, Apocalipse 21, do 1 ao 6, foi estabelecida a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, e o Deus mesmo está em nosso espírito. Leia depois. Eclesiastes 1 ao 6. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Tá vendo? Aqui falando? Então, nos dias lá que diz que ressuscitaram os santos, ei, não tinha santo nenhum não, viu? Aqui, ó. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Não adianta não. Todo ser humano na carne não vale nada. Eu sou o número 1. Porque a gente quer fazer o bem, o espírito, mas o corpo
tende para o outro lado. E por fim eles se juntarão aos mortos. 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada, nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. 6. Para eles o amor, o ódio, a inveja e há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E aí, quem ressuscitou lá? Que tipo de santo que ressuscitou em Jerusalém? Salmo 146, 3 e 4. Não confia em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí? Quem que foi que ressuscitou aqui? Quem ressuscitou? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que santos que morreram aqui? Porque os únicos santos nesses 3 anos aqui, os que estavam sendo preparados para ser santificados, foram quem? Os discípulos que andaram com ele, porque antes dele vir, era o quê? O ladrão, o destruidor, os líderes religiosos. Eles não tinham um norte para seguir, eles não tinham uma linha, eles não tinham um horizonte para seguir. Ou eles eram totalmente carnais, ou eles eram totalmente ou eles eram totalmente religiosos, seguindo os costumes, os mandamentos de Moisés, ou eles eram pagãos, igual os gentis. Eles não tinham nada, não sabia de Deus, não sabia nada. Não sabia nada, um dos dois. A santificação não tinha chegado ainda. O Espírito santificador não tinha. O Espírito para justificar, para santificar, para redimir, para remir, não tinha ainda chegado. Então que santos é que ressuscitou aqui? Tinha ninguém. Ninguém andou por Jerusalém. Jesus de Nazaré, Yeshua e Yahshua, foi a primícia da ressurreição. Ele ressuscitou para se cumprir as profecias, para se cumprir as leis, para se cumprir os salmos, para se cumprir todo o Velho Testamento. Somente ele. Ele foi o primeiro. Por que Paulo, então, aqui não falou? Olha que coisa interessante. Por que Paulo aqui, então, não falou? Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Por que ele não falou aqui que Lázaro ressuscitou primeiro que Jesus, hein? E aí? Cadê Lázaro aqui? Por que Paulo... Será que Paulo não sabia da história de Lázaro? Ou será que a história de Lázaro foi uma parábola, foi uma metáfora? Porque Paulo falou, cuidado com as fábulas judaicas, cuidado com os mitos judaicos. Amém? Então, meu amado irmão e minha amada irmã, eu vou deixar esse entendimento. Com certeza isso daqui vai render ainda. Futuramente a gente vai voltar a falar isso aqui. O Espírito da graça, o Espírito Santo, Elohim que está em nosso espírito, se for do interesse dele, ele vai mostrar outro entendimento. Mas a princípio, é esse entendimento, não tem outro. Comparando com os escritos, comparando com o que Paulo falou, comparando com o que Eclesiastes falou, comparando tudo, comparando com o que João, com o que Jesus disse mesmo, que o Espírito ali não tinha sido derramado ainda. Comparando com o Vale dos Ossos Secos, que a profecia se cumpriu em Joel 2, nos últimos dias derramarei do meu espírito em todos os povos, nos últimos dias. Consegue entender? Que coisa maravilhosa? Por isso que eles profetizavam naqueles dias, por isso que eles curavam, por isso que eles tinham diversos dons, variedade de línguas. Sabe o que é variedade de línguas? Variedade de idiomas, de glossa. Não é variedade de balabachuras cantarábias. Ih, tá, passa lá para trás. Não é nada disso. Variedade de línguas. Alemão, grego, português, portanhol, guarani, Sanches, é tudo isso aí, era isso aí. 1 Coríntios 13, do 8 ao 13, Paulo diz, em parte profetizamos, em parte falamos em línguas, em parte. Quando o perfeito vier, tudo isso se acabará. Tudo isso se acabou no ano 70, ficou para lá. E assim foi esta mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. Se foi, compartilhe, contribua. Vou pedir, nunca pedi, mas vou pedir agora. Contribua com esse canal. Dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Fazendo isso aí já está ajudando de um tamanho que você não faz nem ideia. Para o canal crescer, para essa mensagem chegar a outras pessoas que precisam ouvir, para parar de viver como
fantasmas, como palhaços por aí, acreditando em mitos e fábulas. E a cada dia eu tenho o prazer de, olha, cada dia mais eu tenho vontade de ficar gravando vídeos e lendo e buscando e buscando. E sabe como que esse vídeo surgiu? Hoje eu gravei com esse aqui, eu acho que é o terceiro. Tanto que você pode ver que a camisa é a mesma. Porque se eu for trocar de camisa cada coisa, eu tenho que comprar uma loja, uma fábrica de roupa. E eu tava respondendo comentário, aí um irmão perguntou, falou justamente disso. Você querendo, sabe, refutar alguma coisa usando isso daqui. Aí nisso, aí eu comecei, falei, pera um pouquinho, vamos dar uma olhadinha nisso. Aí você começa a ler. Aí o Espírito da Graça, Deus, Criador, começa a colocar nos seus caminhos. Não, mas é isso. Aí flui. A coisa flui de uma tal forma que você não faz ideia. Vídeo de 10, 15 minutos, aí, ó, quase 40 minutos, e vai indo. E tem mais coisas para falar aqui, que se fosse falar ia passar de hora. Você entendeu como que é? É assim que é o entendimento. Vem do Pai, vai do Pai. Você acha que se isso daqui fosse uma verdade, alguma coisa assim, extremamente importante, você acha que ele ia deixar eu ter essa liberdade de falar essas coisas? Claro que não. Mas a gente procurando, confrontando com passagem, você vê que isso aqui é um mito. Você vê que isso aqui é uma, vamos dizer, uma carta fora do baralho. Isso aqui não faz parte, não. Não faz parte, não. E outra coisa é que isso daqui foi uma história muito mais importante. Para finalizar, eu sei que eu falei lá no começo, é uma história muito mais importante. Pensou a ressurreição dos espíritos, dos santos ali, seria algo muito, muito, infinitamente mais importante que a história de Jó, do que a história de Adão e Eva. Seria muito mais. Vixe, não tem nem comparação. Isso aqui estaria relatado pelo menos nos 4 livros históricos. Mas você vê que só em Mateus, Marcos, Lucas e João não tem nada disso aqui. Porque o escritor de Mateus era voadão, era trezão. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.